Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver plantas em pequenos vasos, plantas para você cultivar dentro de casa. Aqui nós temos a Alocasia, uma planta de fácil cultivo e muito decorativa. E para você que é novo no mundo das plantas, aqui nós temos a Philodendron mínima, também conhecida como Monstera mínima. Uma trepadeira fascinante e de crescimento rápido. E aqui nós temos a jiboia, uma ótima escolha para quem está começando a cuidar de plantas dentro de casa. A jiboia pode ser cultivada como pendente, trepadeira e até na água. E aqui nós temos o clorofito, mais uma plantinha que vai bem em um pequeno vaso, ótima para dentro de casa. Aqui nós temos um cingônio cultivado na xícara. Esse é o mini cingônio. E aqui nós temos um cingônio na versão maior. Aqui temos o cingônio rosa, maravilhoso. O cingônio é uma planta trepadeira de folhas perenes que pertence à mesma família do caládium. Aceita muito bem locais de meia sombra, seja em vasos ou direto no chão. Planta de folhagem muito decorativa, de coloração incrível. A coloração de suas folhas mudam à medida que a planta vai envelhecendo. As folhas brotam bem rosadas e depois ficam com esse tom de verde. E o bom do cingônio é que ela não é uma planta exigente com rega. E aqui nós temos uma Alocasia. Essa é mais uma planta que você pode cultivar em um pequeno vaso dentro de casa. É uma planta muito decorativa e de fácil cultivo. Aprecia o substrato rico em matéria orgânica, substrato bem leve. Aceita bem um pequeno vaso, porém, no pequeno vaso não vai crescer tanto quanto quando cultivada em um vaso maior. Mas, de qualquer forma, ela fica linda, linda. E aqui nós temos o Pacová, mais uma planta ótima para você cultivar em um pequeno vaso dentro de casa. Uma planta muito decorativa, pouco exigente e de baixa manutenção. A planta Pacová prefere clima quente e úmido, portanto, é recomendado você cultivar em ambientes com luz indireta ou a meia sombra. E aqui nós temos mais filodendros. Temos o filodendro verde, cultivado no vaso pendente. Essa é mais uma planta ótima para dentro de casa. E você pode cultivar como planta pendente ou como planta trepadeira. E aqui nós temos duas versões do filodendro, temos esse verde e temos o Philodendron Brasil. O centro da folha é amarelo e daí vem o nome Brasil. E aqui nós temos a Zamioculca. Essa é mais uma planta muito usada na decoração de ambientes. É uma planta bem resistente, não é exigente com rega e vai bem até naquele cantinho mais escuro. Portanto, é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa. E aqui mais uma planta muito decorativa, de fácil cultivo, que vai muito bem dentro de casa. Nós temos a Alocasia Black, uma folhagem muito ornamental, que aprecia o substrato rico em matéria orgânica, com bastante nutrientes. O ideal é que o local seja bem arejado e com uma boa ventilação. E aqui nós temos Maranta. Essa é mais uma opção de planta para dentro de casa. As marantas são plantas bem decorativas e se adaptam bem em pequenos vasos. E aqui nós temos mais uma maranta, também cultivada em um pequeno vaso. Pessoal, e aqui eu tenho bastante plantas dentro de casa. Aqui eu tenho algumas plantas que ficam dentro de casa e tenho outras que eu vou revezando, ficam no quintal e eu trago para dentro de casa ou vice-versa. E aqui nós temos Árvore da Felicidade e Dracena cultivadas no mesmo vaso. Apesar de estar em um pequeno vaso, elas se desenvolveram bem. São plantas que crescem muito. E são plantas de resgate. Quem me acompanha aí com certeza lembra quando eu resgatei essas mudas. Aqui nós temos a Alocasia cuculata. Essa também é uma ótima opção de planta para dentro de casa, para você cultivar em um pequeno vaso. E aqui eu tenho mais uma Alocasia. Essa é uma planta de crescimento lento,
mas pode atingir um grande porte. Essa eu adquiri já tem acho que uns 2 ou 3 anos e ela está assim. Essa é mais uma folhagem muito decorativa, de fácil propagação. A propagação você faz através da divisão de touceira, ela emite mudas. Aprecia o solo rico em matéria orgânica e deve ser mantido sempre úmido, não encharcado. E aqui nós temos a Monstera borsigiana, mais uma planta de sombra que se adapta muito bem a um pequeno vaso. Essa é uma ótima opção para você que tem pouco espaço. É uma planta bem compacta. E aqui nós temos mais um filodendro. Aqui eu tenho lua clara. Olha que maravilhoso. Esse eu cultivava em um vaso menor. Passei para esse vaso e, gente, olha o quanto ele se desenvolveu. Cresceu bastante depois que eu passei para esse vaso maior. Essa é uma planta super tranquila, não é uma planta exigente. E aqui nós temos mais alguns cingônios, esses cultivados na água com argila expandida. Fiz um mix e eles estão se desenvolvendo bem aqui na água. Gente, esses eu não fiz adubação, eles estão aqui só na água e argila expandida, mas caso você queira fazer uma adubação, você pode estar fazendo uma adubação foliar, ou pode usar um adubo líquido, pingar algumas gotinhas aqui na água. E qual a hora certa de fazer a adubação? Quando você ver que a planta diminuiu o tamanho das folhas, daí você faz uma adubação. Essa, por enquanto, não tem necessidade de adubá-la. E aqui eu tenho mais marantas cultivadas em pequenos vasos. Tenho essa aqui nesse vasinho reciclado. E eu tive a impressão que essa maranta se desenvolveu melhor aqui nesse pequeno vaso do que a muda maior que está em um vaso grande. Aqui mais uma maranta no vasinho pequeno, essa é a maranta cinza. Eu tenho essa maranta em um vaso grande no quintal e ela fica gigantesca, aumenta bastante. E aqui eu tenho mais uma dracena em um pequeno vaso. Essa também é uma planta que rende bastante e se adaptou bem a um pequeno vaso. E é isso, pessoal. Essas são algumas plantas que eu tenho aqui em pequenos vasos dentro de casa. E para finalizar o vídeo, vamos ver as plantas da garagem. E aqui nós temos mais algumas opções de plantas para dentro de casa. Temos lírio da paz. Essa é uma das poucas plantas que floresce dentro de casa. Aqui temos o variegato e temos o lírio da paz comum. Também está em floração. E para ajudar na floração, eu uso a torta de mamona com farinha de osso e a casca de banana triturada. É ótima para ajudar na floração dos lírios e antúrios. E aqui nesse cantinho nós temos aglaunemas. As aglaunemas são uma ótima opção de plantas para você cultivar em pequenos vasos dentro de casa. Essas são bem simples, mas você encontra umas bem coloridas. E aqui nós temos mais alguns filodendros. Gente, os filodendros são plantas ótimas para dentro de casa. São plantas bem resistentes e de fácil cultivo. E sem contar que são plantas que têm cores incríveis, formatos de folhas bem variados. Aqui nós temos o prata, temos o pacová, cultivado em um vaso grande. E olha como ele fica maravilhoso. Aqui nós temos Monstera adansoni. Essa se adapta bem a um pequeno vaso. Pode ser cultivada como planta pendente ou como planta trepadeira. Muito linda. Aqui nós temos um arranjo com as espadas. Temos a espada de São Jorge e a espada de Santa Bárbara. Aqui temos jiboia, cultivada como planta pendente. Essa é a jiboia comum, verde e amarelo. Aqui nós temos o filodendro amarelo e o filodendro micans, os dois juntos no mesmo vaso. Gente, eu amei o contraste dessas duas plantas juntas. Aqui eu tenho a Monstera deliciosa, gigantesca,
cultivada em um pequeno vaso. O vaso não é tão grande, mas ela cresceu bastante. Essa é cultivada em um substrato comum, com bastante matéria orgânica. Eu acrescento folhas secas, pedaços de madeira. E aqui eu tenho um lírio. Esse lírio, às vezes eu faço confusão, eu não sei se é o lírio aranha ou o lírio do Amazonas. Eu só sei qual é qual quando estão em floração. Eu acho eles muito parecidos. Essa é uma folhagem muito linda, muito decorativa. Tem um verde assim bem brilhante. É uma planta de fácil cultivo. E para você manter as folhas assim bem verdinhas e brilhantes, o ideal é que você mantenha o substrato sempre úmido e não encharcado. E aqui nós temos mais uma aglaonema. Linda, linda. E como eu já falei, as aglaonemas são uma das melhores plantas para dentro de casa. E sem contar que é uma planta de fácil cultivo, uma planta que você não precisa de estar dando manutenção. A manutenção é apenas a retirada das folhas velhas. E aqui eu tenho mais uma monstera. Olha que lindona que tá. Essa é uma versão menor da costela de Adão. E essa está aqui, olha, em um vaso de tamanho médio. E aqui nós temos mais uma zamioculca. Essa zamioculca é uma planta de resgate. Encontrei vários galhos na rua, plantei e ela está assim, olha, o vaso bem cheio, rendeu bastante. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mostrando algumas opções de plantas para dentro de casa. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!